Este é mais um episódio da nossa série de História das Heresias. Você tem acompanhado aqui o nosso canal e nós já falamos sobre diversos pensamentos na antiguidade que foram classificados como heréticos. Hoje nós vamos falar sobre a última heresia cristológica da antiguidade. Quer saber qual foi essa? É só ficar comigo até o final que nós falaremos no episódio de hoje. Aproveito também para convidar você a clicar aqui na descrição desse vídeo. Ali você pode se tornar membro do canal e ter acesso a conteúdos exclusivos. Tem o link da plataforma Apoia-se, onde você pode ajudar o nosso trabalho a crescer e se desenvolver a cada dia. Tem também os links dos nossos cursos com certificado lá na plataforma Hotmart. E você também encontra o link do Instagram e da nossa conta no Spotify. Clica e venha nos acompanhar também, que você será muito bem-vindo, muito bem-vinda. Bom, hoje nós vamos falar um pouco sobre o monotelismo. É complicado isso, né? Na semana passada nós falávamos sobre o monofisismo. Hoje é sobre o monotelismo. Do que é que nós estamos falando na prática, né? Monofisismo, que a gente falou semana passada, estava ligado a um homem chamado Eutiques, que é condenado pelo Concílio de Calcedônia no ano 451. Porém, muitas igrejas continuaram e continuam até hoje seguindo os ensinamentos do Eutiques, como, por exemplo, os coptas no Egito e os jacobitas na Síria. No ano 553, quase um século depois da condenação, ou um século depois da condenação do Eutiques, o imperador Justiniano reuniu um novo concílio na cidade de Constantinopla. Foi o concílio Constantinopla II. Nesse concílio, ele tentou condenar 3 capítulos que falavam contra a fé do eutiquianismo, numa tentativa de contentar os coptas e os jacobitas, né? Igrejas orientais. Ele era o imperador do Oriente, estava em Constantinopla, também no Oriente, e é uma tentativa política de atrair maior apoio para o seu império. Essa tentativa não funciona e essa decisão não aplaca a ira nem dos coptas e nem dos jacobitas. E diante daquele cenário, o patriarca de Constantinopla, também dentro desse cenário oriental, um homem chamado Sérgio, pensou numa fórmula de conciliação entre o cristianismo considerado ortodoxo, ou seja, a fórmula, os que seguiam a fórmula calcedoniana, com o cristianismo monofisita, aqueles que continuavam seguindo os ensinamentos do Eutico, que tinha sido condenado em Calcedônia. A proposta do patriarca Sérgio era de deixar de lado o conceito de natureza. Esse era o problema do Eutiques, né? Ele dizia que na encarnação, Jesus passou a ter apenas uma natureza, a natureza divina, uma vez que a natureza humana foi absorvida por essa realidade. O Sérgio propõe deixar de lado essa ideia de natureza e valorizar o conceito de vontade. Vontade. A vontade de Cristo derivaria da sua personalidade, que é, no grego, hipóstase, tá? E aí o Sérgio dizia o seguinte: a natureza de Jesus, a personalidade de Jesus é uma só e não duas, né? Uma única personalidade, indivisível, inseparável, sem mistura, e essa única personalidade geraria também uma só vontade. E isso, na proposta de Sérgio, conciliaria os calcedonianos e os monofisistas. E aí ele vai propor que em Jesus existia apenas uma só vontade.
e daí vem o termo monotelismo. O patriarca Sérgio pediu ajuda ao Papa Honório, ao bispo de Roma, a figura de maior autoridade do mundo ocidental, porque sabia que nessas discussões teológicas o posicionamento, o apoio do bispo de Roma também contava muito, também era bastante importante. E ao solicitar a ajuda do Papa Honório, por alguma razão, ele acaba concordando, achando que essa questão de natureza estava sendo forçada demais e que era apenas uma terminologia. E o Papa Honório acaba concordando com o patriarca Sérgio, reforçando a posição dos monotelistas, aqueles que diziam que Jesus tinha uma só vontade e que essa vontade era a vontade divina, que ele sempre tinha como vontade, como ação, fazer a vontade divina. E logo após, o imperador Heráclito, que substitui ao anterior, o Justiniano, decreta um documento chamado Ecteses, em 638, já dura 100 anos aproximadamente. E nesse documento, ele obriga que todos os cristãos do império, independente de qualquer coisa, tenham que confessar o monotelismo, que Jesus tinha uma única vontade. Isso gera um outro problema. Quando o cargo de papa fica vago e os bispos, as pessoas envolvidas, querem escolher um novo bispo para Roma, e essa escolha tinha que passar pelo aval do imperador, esse imperador quer que o eleito seja alguém que concorde com o monotelismo. E não acontece isso na prática, né? O homem que é eleito como bispo de Roma é o Papa Severino. E o imperador demora 20 meses para assinar embaixo da sua eleição. Quando o Papa Severino ascende ao trono de Roma definitivamente, ele condena o monotelismo. E ele diz que a ideia de Jesus ter uma única vontade e que essa vontade é a vontade divina, isso também, na prática, acaba anulando a sua humanidade, porque acaba partindo da ideia de que a vontade humana de Jesus foi absorvida também pela vontade divina, e que isso não faz dele como um ser humano de verdade, encarnado, de modo concreto, como as fórmulas conciliares haviam determinado, que Jesus era plenamente humano e plenamente divino. Ao afirmar que em Jesus tem apenas a natureza divina, ou mesmo que seja apenas a vontade divina, é anular também a sua humanidade real e concreta. E com isso, o Papa Severino condena o monotelismo, e isso cria uma indisposição grande, não só entre as igrejas que seguiam lá o monofisismo e depois há uma tentativa de que elas sejam atraídas ao monotelismo, como ele cria uma indisposição com o próprio imperador, que chega a perseguir a igreja ocidental, chega a invadir templos da igreja ocidental, confiscar patrimônios dessa igreja como represália à posição do Papa Severino. Anos depois, com a mudança dos contextos, sobe ao trono episcopal de Roma o Papa Agatão. E o Papa Agatão consegue convocar um novo concílio, e esse concílio, o Concílio Constantinopla III, vai oficializar a condenação do monotelismo e vai rechaçar a ideia de que Jesus tinha uma só vontade e que era a vontade divina. Vai se afirmar que Jesus, como ele é plenamente humano e como ele é ao mesmo tempo plenamente divino, ele também possui duas vontades, a vontade humana, a vontade divina, e que essas vontades se harmonizam de maneira plena e de maneira perfeita na pessoa encarnada de Jesus.
Então, essa é a última heresia cristológica da antiguidade, o monotelismo. Agora, se você acha que era só na antiguidade que se faziam heresias destrutivas para a fé cristã, espere até ver os próximos episódios da série de História das Heresias. Se você gostou, não se esqueça de deixar aqui a sua curtida, de compartilhar esse conteúdo com os seus contatos e em breve nós voltamos com mais episódios aqui no Café com Teologia. Até lá.